Fala, confrade, beleza? Hoje, 31 de agosto de 2024, e tivemos a classificação para o GP de Monza. A pista, o templo da velocidade, a pista mais rápida da Fórmula 1. Né? Dizem que a Arábia Saudita é mais ou menos tão rápida quanto, só que a Monza ficou um pouco mais rápida, porque eles fizeram algumas reformas. Na primeira chicane, nas duas de Lesmo, na variante Ascari, na parabólica, então a pista ficou mais rápida e a gente viu muitos erros, né, nos treinos livres por causa disso. Inclusive do Antonelli, do Andrea Kimi Antonelli, que é o novo piloto da Mercedes, foi, assim como a gente já vem falando, desde que o Hamilton anunciou que ia para a Ferrari ano que vem, né? O Torres falou que o Antonelli era o favorito, né? O Dude falou isso para nós. E apesar de todas as especulações, de tudo quanto é site, de tudo quanto é mídia, dizendo que era o Verstappen, que era um, que era outro, nós ficamos firmes porque a nossa fonte era e é, né, absolutamente confiável, 100% de acerto há 15 anos, mais do que isso. A primeira grande notícia que ele nos deu, ele estava indo na McLaren, né, o Dude, quando ele avisou a gente 40 dias antes que o Alonso estava fora da McLaren. A gente tem essa notícia de 2007, está no Auto Racing, né? Alonso está fora da McLaren para 2008, uma coisa assim. Está lá, foi a primeira, e de lá para cá 100% de acerto, né? É impressionante. Então o Antonelli, ele tinha feito uma volta rápida e depois ele veio para fazer a segunda volta rápida, e aí ele fez muito rápido a variante Ascari, o pneu superaqueceu, e quando ele entrou na parabólica ele perdeu o carro e bateu. Ele nem entrou tão rápido assim na parabólica para perder o carro, né? É que o pneu estava superaquecido, e quando o pneu está superaquecido ele perde grip, perde aderência. Então foi um erro de principiante, assim como ele era, assim como o Hamilton errou no TL1 da primeira vez que ele foi na Fórmula 1, errou, não lembro se chegou a bater feio, mas errou feio, saiu da pista, como Verstappen, como vários grandes pilotos. Aconteceu. Eles aprendem assim, eles vão aprendendo no limite do carro, cometendo erros, né? No começo é normal. Foi o primeiro erro dele, e vão acontecer mais erros dele também, né? Se o piloto não comete esses erros andando rápido demais, ele não acha o limite do carro, entendeu? Ele vai sempre andar abaixo do limite do carro. Então é melhor que o piloto no começo, né, até no primeiro ano, né, inteiro, cometa alguns erros, dê algumas batidas. Depois não, né, no primeiro ano, para ele ir conhecendo o limite do carro, do pneu, do acerto, como é que está a aerodinâmica, como é que está a aderência, né? É melhor que aconteça isso do que o piloto andar sempre bonitinho, não cometer erro nenhum e andar devagar, né? Porque o piloto não comete erro quando ele anda devagar, né? Quando eu estou falando devagar, é pouquinha coisa abaixo do limite, né? O ideal num carro de corrida é andar 100% do carro, principalmente na Fórmula 1, não é principalmente na Fórmula 1, em qualquer carro de corrida é assim. Só que é muito difícil um piloto conseguir andar 100% do carro o tempo todo, né? Até porque cada volta é diferente da outra, né? O pneu está mais desgastado, o tanque está mais vazio, então o limite vai mudando, né? Então, o que faz um piloto gênio é conseguir andar mais tempo a 100% do carro do que os outros, né? Porque se ele andar 101, ele vai andar mais devagar do que o carro pode. Ele vai cometer overdrive e vai andar mais devagar. É como se ele estivesse andando a 99% do carro e não a 100%. Né? Então, é isso aí, essa é a diferença. Bom, vamos falar dos treinos hoje. Vamos começar com os três primeiros, que está já aí na tua tela. A McLaren, né, fechou a primeira fila aí com o Norris, o Piastri e o Russell em terceiro lugar.
né? Boa classificação. O Russell disse que não esperava ficar em terceiro lugar. A McLaren era mais ou menos esperado, né? Tá na pole. A McLaren hoje é o melhor carro, né? Não é. Eu não diria que é um carro dominante, apesar da vitória dominante do Norris na Holanda. Eu não diria que é um carro dominante, mas é o melhor carro. Depois você tem dois pilotos sensacionais, né? Vamos começar pelo final, como sempre, o Zhu, né? Os dois, o pior carro, né? A Sauber, ficaram em último e penúltimo, né? O Zhu de novo tomando do Bottas. Eu não lembro do Zhu ganhar do Bottas, eu não lembro. É impressionante como, né, ele continua, ninguém fala do Zhu sair, porque ele é representante da China, é um mercado gigantesco, né? O pessoal fala muito aí que não tiram o Pérez da Red Bull por causa do mercado mexicano. O mercado chinês é mais de 45 vezes maior que o mercado mexicano, para vocês terem uma ideia. Então não tem nem comparação, né? Depois aí o Franco Colapinto, que é o argentino novato, né? Eu diria que ele foi bem, porque é a primeira classificação dele, e o Logan Sargent, que saiu, né? Que foi demitido, ficou 2 anos na Williams. A maioria das classificações dele, principalmente no começo, era sempre em último. Então o Franco Colapinto até que foi bem, ficando em antepenúltimo aí. Vamos ver o que ele faz na corrida, né? A corrida, né, ele vai ter que. Nós vamos falar depois sobre o que vai ser essa corrida. Ele não tem experiência sobre isso, mas vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Depois o Stroll não foi bem, né? O Stroll ficou aí a 6 décimos. A gente sempre compara companheiro de equipe, né? Porque são os caras que têm o mesmo carro. O Stroll aí ficou a 6 décimos mais ou menos do Alonso, né? O Alonso fez 1,24 e o Stroll 1,21,013. Então 6 décimos de diferença é muita coisa. Hoje na Fórmula 1 isso é muito. Antigamente não era tanto, mas hoje é muito. Aí o Yuki também não foi muito bem, né? 1,29 contra 1,24 do Ricardo. Ele também, né, tomou aí quase 6 décimos, meio segundo, entre meio segundo e 6 décimos, é muita coisa também para o ídolo. Tem que melhorar o ídolo, vamos ver na corrida. Na corrida ele tem mais chance de melhorar que o Alonso, porque o Alonso detona mais pneu que ele. Aí o Ocon e o Gasly ficaram muito próximos um do outro, a diferença aí são de milésimos, ridícula a diferença, né? Dá para se dizer que empatou os dois, 14º, 15º. Aí o Magnussen, né, uma boa classificação para a Haas, 13º, né? O pior carro da Haas ficou em 13º. A Haas tá melhorando, né? Com esse chefe de equipe que substituiu aquele maluco lá, muito gente boa, mas bem maluco, né? Agora é um novo chefe de equipe, o japonês, que tá melhorando tá melhorando a administração da equipe, tá mudando a cultura da equipe e tá surtindo resultado no carro, né? Nos resultados, nos pilotos, tudo. Daniel Ricciardo já tinha falado. Uma boa classificação para a RB, 12º. O Daniel Ricciardo, se continuar batendo, né? Ele já bateu não conta, né? A última corrida, porque o Yuki teve problemas. Mas o Daniel Ricciardo, ele é o preferido disparado, o preferido do Christian Horner. Então, se o Daniel Ricciardo mantiver, e tem 9 corridas ainda, né? Se ele se mantiver na frente do Yuki, tanto em classificação como corrida, ele é favorito para ser companheiro de equipe do Vespa no ano que vem. Aí o Alonso em 11º, né, não conseguiu ir para o Q3, fez o que deu aí com a Aston Martin, que realmente, no começo, quando veio aquele Dan Fellows da Red Bull, o carro foi muito para frente e depois o carro estacionou, né, foi até para trás, porque o Dan Fellows copiou, né, a Red Bull, só que depois ele não sabia desenvolver. Como os caras da Red Bull que estão lá não sabem desenvolver também. Vamos lá para os 10 primeiros.
Nico Hülkenberg, ótima classificação, ele é um ótimo classificador, muito rápido o Nico, né? Em 10º lugar com uma Haas, posições acima do que o carro teoricamente deveria ser colocado, né? Então o Nico Hülkenberg, voltando àquele exemplo que eu falei dos 100%, né? É um cara que na volta de classificação ele consegue fazer praticamente a volta toda no 100% que o carro pode dar, né? Provavelmente não é 100% a volta inteira, mas é grande parte da volta, porque ele se classifica muito bem com um carro que a gente sabe que é um carro fraco. Depois o Albon, boa volta de classificação também, muito perto aqui também do Nico, né? São milésimos de segundo também, mas uma Williams em 9º lugar, muito bom. Ajuda, a pista de mãos ajuda, né? Porque a Williams é um carro que não tem tanto downforce, mas também não tem tanto arrasto, e Monza tem muita reta, então isso ajuda. Aí o Pérez e o Verstappen, a diferença entre eles muito pequena, né? Menos de 1/100, o que é uma coisa impressionante, né? Você vê aí como o carro está saindo de frente, né? E o Verstappen não consegue andar com o carro saindo de frente. Né? A gente viu, né? A gente viu as onboards. O carro está saindo de frente, a Red Bull. Já estava na Holanda, muito, aí também está, um pouco menos talvez, mas também está. Isso complica muito a situação do Verstappen, que eu sempre falei, né? Ele gosta de uma frente telepática, né? Ele põe o volante, ele quer que a frente vá na hora, né? Tem muito piloto que gosta disso. O carro fica arisco, mas fica rápido. Se o piloto souber guiar assim, fica rápido. A frente não está boa, inclusive ele perdeu na parabólica, numa volta rápida, não lembro se foi no Q3, perdeu a frente, né? Aí ele perdeu a frente, aí ele acelerou, perdeu a traseira, né? O carro realmente foi para trás, né? Em relação aos outros, né? Em relação à concorrência, a Red Bull foi para trás, e o Verstappen amanhã vai ter muita dificuldade em sair desse 7º lugar. Né? Ele larga bem, ele pode até largar melhor, por exemplo, que o Hamilton, até que o Sainz, por exemplo, que estão na frente dele. Mas ele vai ficar depois, porque com o carro saindo de frente, o pneu dianteiro vai se desgastar mais rápido, o carro vai sair mais de frente ainda, ele vai ter muita dificuldade. Aí o Hamilton, que ficou muito bravo com a volta dele, ele achou que cometeu 3, 4 erros pequenos, né? E se ele cometeu mesmo, ele teria feito a pole, porque ele ficou menos de 2 décimos atrás do pole. Vamos ver, o Hamilton está muito melhor em corrida do que em classificação. Né? Aí a soma de duas coisas, a idade, né? O Hamilton vai fazer 40 anos, está com 39 anos, vai fazer 40 anos daqui a 4 meses, e também o Hamilton não é aquele cara que arrisca em classificação como ele arriscava antes. Então, a soma dessas duas coisas fizeram o Hamilton um piloto mais lento em classificação, recordista histórico, 104 pole positions, né? Ele tinha muito mais pole do que vitória, hoje ele tem a mesma coisa. Né? Não, tem uma vitória a mais, inclusive. Mas de uns anos para cá, ele ficou muito melhor de corrida do que de classificação. Aí o Sainz, em 5º lugar, o Sainz é um cara... Né? Lembra que eu falei que mudaram a curva 1, a chicane, a primeira chicane? Mudaram não só o asfalto ali, mudaram zebra, mudaram até um pouco da angulação. Ela ficou diferente, né, do que era antes. Dá para fazer ela de uma maneira diferente. E o Sainz está para entrar um pouco mais rápido nela. O Sainz foi o cara que pegou isso melhor, porque várias vezes ele fez setor 1 roxo, e é por causa disso. Eu olhei também o onboard do Sainz, ele está fazendo muito bem a primeira chicane. Eu acho, na minha opinião, ele está fazendo melhor que todo mundo, e é aí que ele está tirando a diferença dos outros no setor 1. Depois o Leclerc, a diferença entre o Sainz e o Leclerc também é ridícula, não existe isso, né? É 6 milésimos de segundo, não tem diferença, né? É um empate aí. Depois o Russell, 113 milésimos atrás, muito perto aqui do Leclerc também. O Piastri, 109
109 centésimos atrás, e o Norris com 19,327. Então você vê aí que do Norris até o Hamilton, eles estão em menos de 2 décimos. Ou seja, aqui qualquer um pode ganhar a corrida, né? O que vai ser a corrida amanhã? A corrida amanhã, ela vai ser decidida 90% no gerenciamento de pneu. Asfalto novo também. Esse asfalto, depois de um tempo, ele gera graining no pneu. Graining é aquelas bolinhas, aqueles fiapinhos que ficam no pneu, até limpar o pneu demora um pouco, às vezes demora uma volta, duas, né? Pedacinho que sai do pneu e fica grudado nele, né? Que muita gente chama de macarrãozinho, né? O nome em inglês é graining, e a gente deu, né, deram o nome de macarrãozinho aqui, que parece mesmo um macarrãozinho, não está errado falar isso. Então, vai ser isso. Quem gerenciar melhor os pneus amanhã tem grande chance de ganhar a corrida. Quem tem mais condições, eu acho, de gerenciar os pneus é o Norris e o Hamilton. São os dois pilotos que gerenciam melhor pneu em corrida, né? O Norris, a especialidade dele, isso. Então, se ele largar na frente, mantiver a primeira posição, ele tem grande chance de ganhar a corrida, abrir um pouquinho, né? Não muito, porque a diferença é pouca mesmo, né? A gente acabou de ver como a diferença é pouca. É um centésimo de segundo em relação ao Piastri, mas o Piastri não consegue gerenciar o pneu como o Norris. Então, mesmo que o Piastri ultrapasse o Norris na largada, o Norris tem condição de, depois de algumas voltas, já reultrapassar o Piastri de novo e ganhar a corrida. É importante que o Piastri tente ficar em segundo, né? As Ferraris vêm atrás, vamos olhar de novo aqui. Olha lá, vem o George Russell atrás. O Russell não é um grande gerenciador de pneus ainda, na Fórmula 1 não é. O Leclerc também não é, apesar de ter gerenciado muito bem os pneus dele na Holanda. Para mim foi uma surpresa, mas ele não é um grande gerenciador de pneus. O Sainz é um pouco melhor que ele nisso, e aí o Hamilton é ótimo gerenciador de pneus, né? Então, eu acho que o Hamilton tem condições de subir aqui, lutar por um pódio aqui. Eu acho que o Hamilton tem condições de lutar pelo pódio, e o Norris, eu acho que é o favorito, né? Não aquele favoritaço, não acho que ele vai pôr 22 segundos no companheiro de equipe, como pôs no Verstappen na semana passada, mas eu acho que ele é o favorito para ganhar a corrida. Ele nem precisa pôr essa diferença, né? Em ninguém. O Norris, eu acho o seguinte: o cara está em primeiro, se ele tiver 3, 4, 5 segundos na frente do segundo, está ótimo. Porque, inclusive, dá tempo dele cometer um erro e continuar na frente, entendeu? Então, ele pode guardar um pouco o pneu, né? Pode guardar mais, ainda mais ele estando em primeiro. O cara que está em primeiro sempre tem mais condições de gerenciar o pneu, porque ele tem ar limpo na frente. O cara que larga no bolo é difícil, porque ele não pode ficar colado no cara da frente, senão o pneu dele acaba. Ele tem que dar um tempo, tem que dar de 1,5 segundos a 2 atrás. E se ele vê que ele está mais rápido, ele tem que ir para cima para passar, né? Para passar em 2, 3 voltas. Senão ele começa a ficar 1 segundo, 1,5 segundos, menos de 1 segundo atrás do cara da frente, e o pneu dele vai para o saco muito rápido. Então é isso. Amanhã nós vamos fazer live. Eu espero uma ótima corrida, né? Apesar de achar que o Norris vai ganhar, mas tem essa disputa atrás dele, que vai ser muito boa, e ele pode também não ter essa facilidade toda que muita gente está achando, né? Ele pode largar mal, por exemplo, uma Ferrari pode largar na frente dele, então ele vai ter alguma dificuldade, ele pode ter alguma dificuldade amanhã. Amanhã a gente vai fazer live às 7 horas da noite, como sempre, para a gente falar da corrida. Espero que a corrida seja boa. Bom sabadão, a gente se vê amanhã. Tchau.